BTC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Bem-vindo de volta, ô Bruno, e já quero o seu comentário a respeito do que você observou dessa abertura, quais foram os principais destaques na sua avaliação? Vamos lá. Medina, eu estou olhando aqui para as principais variações, agora com todos os leilões, acho que já postos, e de fato a gente tem ali Magalu caindo quase 1%, DI sofrendo, deixando um pouco triste aí a parte das small caps para hoje, mas a qualquer momento, pessoal, o DI, principalmente primeira quinzena de maio, tende a arrefecer pós-arcabouço lá no Congresso. Vale, pessoal, eu não teria, acho que é o principal destaque, para ser rápido, Medina, Vale, eu não teria a expectativa aqui acima dos 72,99 e 74,3, tá bom, pessoal? Seja lá qual for o resultado do o primeiro tri, qual for o resultado divulgado, eu ficaria nesse range aí, então nem tanta euforia acima dos 72,99, 74, tá? Tão pouco ali achar que o negócio vai derreter facilmente abaixo dos 69, dos 70 reais. Então ela deve lateralizar nessa faixa cinza que vocês estão vendo, e aí traders de resistência e suporte dentro da Vale. Então, Medina, seria os principais destaques. A pergunta que você fez, que o inscrito fez, se eu recomendo algum papel, é isso? Não, ele pergunta se ele pode solicitar algum papel para você comentar. Eu já falei que sim, nem comentei, mas falei, pode mandar. Cafézinho aqui, ó. Exato, ali. Suave. Que aí a gente já analisa e tanto você quanto o Gui Cunha pode comentar sobre os papéis. Mas algum ponto, pensando também em dólar no comportamento atual, como que tá a situação de momento que você possa trazer aqui pro nosso ouvinte, Bruno? Vamos lá, Medina, me perdoem, né? Devia ter falado aqui do dólar. Deixa eu compartilhar com vocês o meu gráfico. Pessoal, nada mudou, eu não sei se vocês na abertura tinham todos esses pontinhos, mas creio que sim. Tá? Então, respeitando aqui os 50, 68,5, mas principalmente, pessoal, o teto 50,87 e o piso não é aqui, tá? Não é essa faixa vermelha. Para hoje, day traders, é ali o grande piso, essa faixinha vermelha, mas para o contrato e talvez aí para o próximo, tá? A distância fica mais fácil aqui para os 50,24, 50,20,5. Então, o dólar, pessoal, não muda, né? O trading continua igual, de vender resistência e comprar suporte. Rompeu a resistência, não vejo hora de comprar, sim hora de vender. Rompeu o suporte, não é hora de vender, é hora de comprar. A gente tem essa agenda chata, que agora está conectada a Brasília, tá? Que deixa a gente preso aí nesse dólar estável, de certa maneira, entre os 50,87 e 50,24. Essa deve ser mais ou menos a dinâmica até esse arcabouço ser batido o martelo lá no Congresso. Sobre o índice, deixa eu trazer um gráfico um pouquinho mais longevo para vocês aqui de 5 minutos, tá? O índice, pessoal, nessa faixa cinza, eu deixo para vocês aqui, tem muita ordem compradora, tá? Então é difícil o índice também no day trading aqui passar por essa faixa cinza, por isso que o Gui e eu também comentávamos ali que o 104,600, 104,700 ia ser uma região complexa, tá? E é onde que os compradores tendem a levar esse preço, tá? Os compradores tendem a levar esse preço aqui para os 105,660. Tá, de novo, próximo da abertura, entre 105 e 660 e aqui no mais tardar aí 106 e 190. Então fica complexo tomar uma posição aqui com risco baixo. Tá? Elas por elas, tanto dólar como o índice futuro, Medina, risco-retorno 1 para 1 ali em relação a fundo e máxima recente. Tá certo, Bruno Mazzoni com a gente. O pessoal vai mandando os pedidos aqui. Tanto o Bruno quanto o Gui Cunha vão comentar sobre os ativos que vocês têm na carteira. A gente pode trazer outros destaques também do nosso giro corporativo, as informações do dia. Ô Caio, então vamos tocar a bola aqui, trazer alguns destaques das companhias. Aí eu peço também pro Bruno fazer a análise dessas companhias que a gente traz aqui no nosso giro. Vamos começar com informações da Neo Energia, que vendeu 50% de 8 ativos para o grupo espanhol Iberdrola. Caio, conta pra gente. Vamos lá, Medina. A Neo Energia, controlada pelo grupo espanhol Iberdrola, como você comentou, vendeu 50% de 8 ativos de transmissão por 1,2 bilhão de reais. A compra foi feita pelo veículo de investimento do Fundo Soberano de Singapura, GIC, que ainda terá direito de primeira oferta por outros ativos. As informações são da Mover, Medina, inclusive para trazer a cotação aí nesse momento atualizado aqui no ao vivo de Neo Energia. Vamos lá para o Home Broker, Neo Energia. Após essa notícia, vamos ver o quanto que isso impacta aqui. Vou abrindo Neo Energia. Vamos lá.
Vamos lá. Queda de 0,45%, o suspense estava criado. Nesse momento, caindo 0,40%, R$15,38 por ação. Ô, Brunão, o que você acha desse papel? O que ele tá mostrando aí na tela pra você? Vamos lá. Primeiro, o Iberdrola é o maior grupo de energia do mundo, né? Esses espanhóis aí vão muito bem, já era controlador ali, já era participante da Neoenergia. Inclusive, é um dos pepinos que nós, como acionistas minoritários, temos com a Neoenergia, né? Não é muito claro essa governança. Ela que tem uma alavancagem no Brasil um pouco acima, ou melhor, bem acima, tá? Para se tornar atrativa ou atraente no mercado de energia elétrica aqui no Brasil, em ações, pessoal, é difícil. Né? Você tem Engie, você tem Equatorial, você tinha ali a Energias do Brasil, empresas classe A, a CPFL recentemente vem evoluindo bastante. E a Neoenergia, assim como a SB, por exemplo, a S Brasil tem ali uma alavancagem muito alta. Então, a venda de ativos para a controladora, bacana, mostra ali que tem um entusiasmo de quem a controla em comprar, está em um momento interessante, já captar dívida aqui no Brasil não está fácil, então vai entrar um caixa. Mas não muda muito essa narrativa. Dentro do setor de energia elétrica, a Neoenergia tem que estar lá para longo prazo, tá? Porque no presente tem empresas que estão voando baixo aí. Falei, por exemplo, uma Neoenergia, uma Engie, por exemplo, a própria CPFL, Equatorial. Então fica difícil disputar. No preço, o que eu tenho aqui? O mais importante de todos é o preço do IPO, é lá que é praticamente um imã. Tá? Se essa notícia vier com uma ótica um pouquinho positiva, 16,67, o mais natural, pessoal, é que ela permaneça acumulando aqui. Tá? E agora, como ela diminuiu o número de ativos, tá? O mercado vai cobrar isso no futuro. Então, você pode ver a Neoenergia ali no médio prazo, talvez mergulhando para os 12,17, 11,55. Não é uma empresa cara, é uma empresa barata por valuation. Tá? Tem bons fundamentos? Tem, só que é alavancada. Agora tirou essa alavancagem. Vamos ver como que a Faria Lima precifica ela no curtíssimo prazo. Por hora, o preço de IPO aqui para longo prazo, melhor preço de compra. Para curto prazo, é a resistência. Pois é, né? A Energia que divulgou ontem o balanço do primeiro trimestre, com uma alta de 14% no EBITDA e um lucro líquido de mais de R$1 bilhão nos 3 primeiros meses do ano. E a teleconferência de resultados tá rolando nesse momento. Já saem mais destaques no painel Mover Pro, a gente pode trazer mais tarde para vocês. São 10h28. A gente comentou muito a visão do Gui Cunha a respeito de Gol, Brunão. Vou pedir também sua análise, porque a Gol registrou um lucro líquido de 619 milhões e meio de reais no primeiro trimestre de 2023. É uma queda de 76,2% em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com com o balanço da companhia. No critério recorrente, a Aérea reportou 136 milhões e 400 mil reais no primeiro tri, acima do consenso Mover, que era de 107 milhões de reais. Essa alta veio devido ao maior volume operacional e a adoção de medidas para redução de dívidas no período. As informações que saíram no painel Mover Pro. E a gente destacava, né, que Gol abriu numa forte alta, foi devolvendo um pouco os ganhos desde a abertura. Como está a situação de momento para Gol, Bruno? Vamos lá, tecnicamente, Gabriel, primeiro que o cenário para as aéreas, ele fica, o melhor dos mundos é agora, na minha opinião, né? Nós temos aí uma fraqueza do dólar e uma suposta também fraqueza do petróleo, então é um momento onde a Gol pode se dar muito bem, as aéreas podem se dar muito bem com seus custos fixos ali diminuindo, né? Também inflação de autopeças, inflação de bens em queda, né? Que beneficia tanto a Porto Seguro, também beneficia as aéreas, tá? Então essa parte macro tá menos pior do que os anos ou os semestres anteriores, e tem o programa Voa Brasil aí, que se o governo se acertar, tá, pode ser ali um interessante para demanda de voos, principalmente domésticos. Graficamente, pessoal, é horrível, tá? Para grafista, para minha maneira de ler mercado, é muito ruim esse price action aqui para quem é trader, tá? Para quem é investidor, acaba tirando isso de reta, tá? Mas no gráfico que nós temos hoje, 7,28, 7,51, uma barreira que já foi expressamente testada, tá? Então, se eu fosse trader, eu seria mais ambicioso do que o 7,28, eu iria lá para os 9,21, 8,40 mínimo, mas principalmente 9,21. Então ali estaria o upside, mas é um caminho tortuoso, né? Veja quanto tempo que o mercado aqui passou brigando entre compras e vendas para chegar ali nos 9,21, não vai ser fácil, tá? Agora, o suporte não é no preço de hoje, tá? O suporte da Gol hoje para frente, 2023 para frente, tá em 5,67, 5,80, tá? E o 5,54 já bateu, então 5,67, 5,80, tá? Nesse reteste aqui dessa mínima.
Para quem tá pessimista e escuta a gente, Gabriel, só nos 4,43, 3,58. Não é cenário base meu, tá? Principalmente para esse segundo trimestre. Como eu falei, o macro é menos desfavorável para as aéreas. Tá certo. Ô Gui, depois dessa diminuída dos ganhos pra Gol, ainda vale a pena entrar na companhia? Quem aproveitou esse momento, você conseguiu aproveitar alguma coisa aí, Gui? Eu peguei a abertura. A gente pega 20 centavos de abertura, deu certo Santander ontem, deu cravado hoje em Gol linhas aéreas. E se tiver essa queda aí prevista no gráfico, eu retorno para um swing trade. Eu sou o cara das aéreas, né? Ninguém gosta de aéreas, todo mundo odeia de falar de aéreas, e a gente contemplou bons trades em aéreas, rolou legal aí a abertura, tô esperando quedas aí para poder alimentar uma posição mais longeva. A ponto da hora, né, Caio, 10h30, mercado lá nos Estados Unidos abriu. Traz pra gente como estão os índices americanos nessa abertura de mercado à vista por lá, e já a gente comenta mais sobre o pregão em Wall Street, Caio. Exatamente, Medina. Vamos então para o mercado à vista americano por aqui. Olha, o pré-mercado estava numa direção altista que foi encorpando ao longo da manhã, conforme a gente ia trazendo. No momento, o mercado à vista segue a direção. O Dow Jones avançando 0,25%, 33.623 pontos. Você me mata do coração agora, hein, pessoal? Eu também vi, falei, opa, peraí, tem coisa errada aqui. Falei, não, tanto que eu li e falei, não é possível, ufa, que piscou bem na hora vermelha, mudou tudo aqui. S&P 500 avançando 0,23%, 4.080 pontos, e o Nasdaq, a última fotografia era negativa, mas bem no começo ali da abertura, uma fotografia baixista, já vai corrigir o índice por aqui e vai tomar a direção altista que o pré-mercado direcionava, Medina. Maravilha, o Caio, o mercado americano então abrindo em alta, já a gente analisa mais. Ô Bruno, aproveitando o canal Praça aqui no YouTube, já que a gente falou bastante de Gol e você citou o momento das aéreas, ele pediu uma análise para Azul, né, a concorrente, que a Azul também abriu o dia em alta, mas também devolveu os ganhos, agora tá numa levíssima alta de 0,10%. Vamos lá. Caçar o gráfico aqui da Azul. Olha, não muda muito, eu acho que o gráfico da Azul é um pouquinho mais limpo, e eu creio que a ambição que eu teria aqui, se eu fosse um investidor da Azul, estaria já na casa dos R$20, dos 20,37, 20,19. Agora, o momento, você tem que entender, né, para quem gosta de gráfico, tá? Que o suporte está distante. Depois da euforia da renegociação das dívidas ou do reperfilamento de debêntures, enfim, cada uma foi correr atrás ali de uma dinâmica diferente, de tentar fugir dos 13,75 mais aí que está a dívida, que está o custo do dinheiro hoje, pessoal. Deixou o suporte muito longe. Então hoje a Azul está negociando a 10. Eu só vou ter ponto técnico ali a 7,36, 6,86, onde são as mínimas atuais, inclusive. Agora, o upside, tá? Só da Azul não tá nos 14 que já foi tocado aqui, tá? Só tá nos 20. Então eu teria ali o VWAP em 18,52 fraco como alvo, e aí sim o 20,19, o 20,37 como sendo ali a expectativa. De novo, o momento para as aéreas voarem, na minha opinião, é agora. Porque no segundo semestre a gente pode ter, de repente, o petróleo sem dar muita direção, mas o Roberto Campos, por exemplo, cortando juros por aqui. E aí vai ser difícil segurar o câmbio. Tá, aí você vai ter o petróleo tranquilo, mas aí o dólar na casa do chapéu, né? Então acho que o bom momento de petróleo controlado e câmbio controlado é esse segundo tri. Vamos ver se os investidores aí, o fluxo vem tanto para Azul como para Gol. Maravilha, são 10 horas e 34 minutos. Seguindo aqui nos destaques corporativos, os balanços que saíram durante a manhã, a WEG registrou um lucro líquido de 1 bilhão e 310 milhões de reais no primeiro trimestre, acima do consenso mover de 1 bilhão e 190 milhões de reais. O resultado foi favorecido pelo desempenho dos produtos de ciclo longo no Brasil e energia no exterior. As informações da Mover e lá na Station, o Caio Leandro perguntou como que tá a WEG, como a cotação dos papéis de WEG nesse momento. Em tempo real, Medina, WEG avançando 1,09%, R$40,98 por papel. O que o gráfico mostra sobre WEG, Bruno? Mostra que vai para os 43. Dificilmente a WEG vai conseguir parar antes. Eu que sou um profundo, eu erro todas as resistências e os alvos da WEG. Acho que eu sou um bom comprador de WEG, mas com certeza não um cara que faz rebalanceamento bem, porque ela faz muitos trimestres já que, como vocês falaram, o pessoal da Mover e o do TC Matrix aí foram todos
o resultado veio acima do esperado, né? Então a VEG vem performando dessa maneira. A melhor compra para mim em 2023 é o 34,13, mas a companhia está em 40,92. Então o Brunão aqui está de longe sem comprar, por exemplo, o VEG esse ano aqui. E o céu é o limite para o curtíssimo prazo, pessoal? Não, é o R$ 43 aqui e o 43,68. Está com toda a pinta que vai lá testar a máxima histórica. A VEG, que apesar de ser uma indústria, tem, como vocês falaram aí, o setor de utilidade pública como um dos grandes clientes, né? Então, indústria é cíclica, é penalizada com CDI nas alturas. A VEG não é alavancada, não precisa captar via CDI, tem caixa, tá? E tem uma CPFL, por exemplo, como grande cliente, está sempre ali pedindo os seus produtos. Então, é uma companhia que, apesar de um setor cíclico, ela cada vez menos cíclica a VEG é, e o último resultado, mais uma vez, acima do esperado. Certo, Gui, você acompanha a VEG? Você tá de olho no papel, o que você acha? Um baita de um papel brasileiro, né? Já tem bastante tradição no que diz respeito à alegria, indo para suas máximas. Máxima das 52 semanas é 41,86 e esse não está atualizado ainda o registro dessa nova lucratividade. O ROI dela já estava perto de 30. Então, não só é uma boa companhia, mas como já foi uma ótima distribuidora de dividendos, teve bastante reviravolta aí, mas cabe lembrar também que 2022 fechou em lucro recorde. Então não tem por que o papel ficar sofrendo, o papel ficar caindo, é só realmente questão de tempo aí para testar essa resistência do Brunão dos 43. Esse sinal é do Ibovespa na mínima, hein? 103.163 pontos, agora estável, mas no viés negativo, queda de 0,07% pro Ibovespa. Dólar é também estável, mas num viés de alta de 0,09%, R$ 5,069. O Ibovespa foi tão devolvendo esses ganhos da abertura. As perguntas não param de chegar, viu? Chegam tanto pelo WhatsApp, pela Station, pelo YouTube. Aqui na Station, a Adriana tá te perguntando aqui, Gui, se em relação ao minério, compensa sair de Usiminas, ela falou que tá com 15% de prejuízo, e fazer rotation para Vale. Não, eu vejo que ambas vão andar numa velocidade muito semelhante quando virar a chave. Então acho que não faz sentido não, vai trocar quase um 6 por meia dúzia, e dá para ser aquele dedo podre ainda, né? Você sai da Usiminas para ir para Vale, vai começar a cair, Usiminas começa a subir e você vai ficar maluco. Então, ambas podem andar numa mesma velocidade, tem um bom upside aí caso tenha uma reviravolta, não é um cenário base de curto espaço de tempo. Então, espera essa virada de chave, espera realmente o minério se comportar melhor. E aí, se você vê que o Usiminas está andando numa velocidade menor, aí sim vale a gente começar a revisitar um pouco a tese. Mas não faz sentido fazer esse rotation, fica quietinho aí em Usiminas, que você também vai sorrir junto conosco. Concorda, ô Brunão? Concordo, eu acho que Usiminas ela tem um pepino para resolver agora no segundo trimestre, que já está resolvendo, que é a reforma do Forno 3. Quem acompanha Usiminas é o Alto Forno 3, lá está em reforma, então ela não está conseguindo virar EBITDA, por enquanto só CAPEX. Então ela deve apresentar não em maio, mas lá em julho, agosto, um resultado não muito bacana. Isso já trouxe para a dinâmica do ativo uma dinâmica pior do que CSN e muito pior do que Gerdau. Vocês que gostam de Usiminas tem que acompanhar o aço, né? Menos o minério, então não fique tão chateado aí pela oscilação do minério. A Usiminas aço plano. No TradingView é só vocês pesquisarem por Steel, né? STEEL. Esse é o índice que você tem que estar de olho, tá certo? Se não me engano, negociada na Bolsa da Tailândia, esse índice. E a Usiminas no preço, tá? O que eu tenho para ela? Uma consolidação atual, com 7,90 sendo o topo. Essa faixa vermelha aqui não é legal para comprar nesse trimestre, nesse ato de trimestre aqui, tá? Os melhores preços de compra estão em 6,26, 6,19. E quem gosta de apocalipse aí, 5,42, 5,12, 4,95, R$5. Aqui para mim é fim de ciclo. Meu cenário base é que no máximo vem para o 6,26, 6,19. E aí o rebote do 6,26, 6,19 é lá para os 8,85, R$9. Então ali está o melhor trade aí, 50%, se não me engano, você vai ter de upside aí na Usiminas, Gabriel. Perfeito, Brunão, 10 horas e 40 minutos. Não param de chegar pedidos, tem muita gente comentando aqui, o Gui, tem algo com Lojas Renner. Lojas Renner ainda não saiu do leilão, né?
continua no leilão, não tem nenhuma informação ainda vigente, mas a gente segue acompanhando quando o Lojas Renner sair de leilão. Ibovespa na mínima do dia, 103.050 pontos, caindo 0,16%, completamente virou, né, o movimento que a gente observava de alta, agora o Ibov em queda. E, Bruno, tem muita gente perguntando também sobre Petrobras. A gente falando que Petrobras estava desabando, tá caindo 0,5%. R$ 26,96. Não é desabar, mas cai firme. E aí também tinha pergunta chegando pelo YouTube. São tantas perguntas que chegam que eu já perdi aqui o nome do ouvinte. Mas era para te perguntar se vale a pena continuar em Petrobras, pensando no ex-dividendos, que se eu não me engano a data é amanhã. Se eu tiver errado, você pode me confirmar, Bruno. Eu vou fazer essa pesquisa para ti aqui quando eu sair do gráfico da Petrobras. Vamos lá, eu estou no gráfico semanal. Se eu acho que vale a pena a Petrobras, sim, acho que ela vai ser ela e os bancos serão os grandes guardiões do Ibovespa nesse ato aí entre bater o martelo do arcabouço fiscal na primeira quinzena de maio até o fim, até a primeira quinzena de junho. Se tem alguém que pode ter um upside interessante, é banco e é Petro. Não vejo a Vale tendo protagonismo nesse ato, tá? E agora, sobre desabar, depende do tempo gráfico, né? Eu vou para um gráfico intraday já, mas no gráfico semanal, nós estamos aí a 1, 2, 3, 4, 5 semanas de alta, tá? Então, acho que sim, eu espero que ela venha a ceder aí para os 25, quem sabe a melhor oportunidade de novo aí nos 23,70, mas o alvo é um só, é R$ 28,00, 28,89, uma região só, né? 29,24, 29,31, né? Eu realmente acredito que a Petro vai beliscar esse alvo aqui. Só esse upside aí dos 27 para os 28 já ajudaria o Ibovespa a ter 1 ou mais % de alta, tá? Então, acho que sim, esse final de mês de abril e maio é interessante. Olhando para o intraday, quem perguntou deve estar olhando para o gráfico diário, ou até pior, porque no diário também ela não está desabando, tá? Olhando aqui para o gráfico de 4 horas, eu vou ter o 25,53, os 25,96 e principalmente o 26,38 já suporte. Então ali seria os principais suportes e o alvo é o mesmo, né? 28,6, 28,71. Gabriel. Perfeito. E era realmente amanhã também a data para ter direito aos dividendos que serão pagos, uma parte em maio nas ações preferenciais ordinárias e a outra parte em junho. Exatamente. Então até amanhã, e isso traz essa data de corte para o recebimento dos dividendos. Isso, claro, mexe também com Petrobras, a gente segue acompanhando. Bom, são 10 horas e 43 minutos. Ô Gui, o nosso ouvinte aqui na Station, o Alex Mendonça, ele comentou aqui que tá difícil entender esse mercado, porque os DIs todos estão para baixo, mas a gente vê o DI curto para cima e o longo para baixo, mas ele diz que small caps e construtoras também estão caindo, não estão seguindo os DIs na visão do Alex Mendonça. Queria sua análise disso. Tá difícil entender, Gui, esse movimento? Bagunçou desde segunda. Não é hoje, né? Desde segunda-feira o cenário tá esse, como a gente falou, né? Pelo pré-mercado. Seria contra tudo, contra todos. Porque o DI já da ponta longa estava subindo, agora faz essa reviravolta, começa a cair, mas as ações estão caindo. Porém, eu acredito que seja vol, Medina. Então, o começo do dia vem sendo muito, entre aspas, injusto com o orator, né? O cara que está aqui na comunicação acaba trazendo um contexto e vai tentar revisitar essa tese só mais lá para o final do dia. Então, apesar do DI estar em queda, não está correspondendo com as empresas, muito também de olho, eu vou reforçar isso. Sexta-feira tem essa movimentação dos fundos de investimentos, vai trazendo prévia todo dia, né, a respeito das mudanças das ações. Então traz uma volatilidade adicional, vencimento do contrato de dólar. Então essa semana é um Deus nos acuda. Teve aí o nosso IPCA, mas está todo mundo de olho também nesse PCI e trazendo uma movimentação de rotação de dinheiro forte, tá? Mas eu vejo que na data de hoje a gente não se surpreende muito, não. Vol de curto prazo, essas quedas no índice são oportunidades e o dólar, se visitar a nossa região de venda, é venda. Maravilha. Bom, 10 horas e 45 minutos. A gente segue também trazendo o noticiário corporativo dessa manhã. Vamos falar de Banco do Brasil agora, porque Banco do Brasil aumentou em 34% o desembolso de crédito para o segmento micro e pequenas empresas nos primeiros 100 dias do ano, incluindo capital de giro, recebíveis e investimentos. Em toda a carteira de empresas, incluindo o atacado, a alta foi de 14%.
com 48 bilhões e 900 milhões de reais liberados. De acordo com a presidente do banco, Tatiana Medeiros, as informações são do Valor Econômico. Como que tá a situação de Banco do Brasil agora, Caio? Vamos para as cotações então, Medina, inclusive mandando um abraço aqui pro Rafael, que pediu pro Gui Cunha e Amazônia comentarem B3SA3, que nesse momento está recuando 0,19%, R$ 42,95 por ação. Banco do Brasil, R$ 42,95 para os papéis ordinários do Banco do Brasil. E aí, Gui, como que você observa? É mesmo naquela questão do setor financeiro que você estava falando também no pré-mercado, né? E não cai. Banco do Brasil subiu, foi buscar as máximas, etc. Não cai. Tem que esperar corrigir muito para poder comprar agora. Olha quem tá fora quer entrar, mas quem tá dentro não sai. E é isso. Quem tá no papel dificilmente vai sair de formato precoce. Mira lá os alvos mais elevados do Brunão e tem que corrigir forte, né? Se não voltar pelo menos uns 37, você pode estar comprando muito mal. Apesar do viés ser de alta, eu não entrei em Banco do Brasil e só entraria nessa faixa dos 37, caso gerasse essa baita de oportunidade para entrar no papel. Agora, quem tá, esses 44 e 33 gerou oportunidade de parcial, alvos em R$ 47,00, e é o que tá mirando, né? Teve hoje informação do agro e tem tudo prosperando para Banco do Brasil. E, ô Bruno, e sua análise a respeito de Banco do Brasil, eu também já estendo para o setor financeiro em si, aproveitando, né, que a gente observou ontem um setor firme depois da divulgação do balanço de Santander. Como que você tem observado? Banco do Brasil, aí eu dou uma tagarelada sobre o setor financeiro, que eu tô otimista, acho que a gente está num ciclo ali muito parecido com 2013. Tá, sobre o Banco do Brasil, os alvos que eu tenho aqui são os 44,33, que pelo tique ali acho que não tocou, não sei se é um erro aqui do TradingView, mas chegou muito próximo, então entre 44,33 e R$47 para mim é alvo, tá natural, tecnicamente ele vira para uma correção, que do Banco do Brasil são duas correções, né? Ou você vai esperar uma correção de 8% ou uma correção de 30%, tá? Não se assustem caso esse ano aqui ele caia esses 30%, algo em torno de 10 a 12 reais, porque são as melhores oportunidades pós-queda, né? Então o Banco do Brasil continua resiliente, esse aumento aí para pequeno e médio negócio é uma plataforma do governo, né? É um discurso do governo que agora também está em prática. Isso vai piorar o PDD do Banco do Brasil mais para frente, pessoal. Então você que está sendo cético a esse aumento como investidor, né? Ótimo para a economia real, mais crédito aí para o pessoal pequeno e médio, tá? Mas isso deve piorar, se piorar em uma crise econômica, etc., mais para frente. Não vai ser de curtíssimo prazo. Curtíssimo prazo é a carteira agro que vai bater aí o primeiro trimestre muito provavelmente muito bem, né? Nós temos aí uma safra recorde. Maio deve ser um resultado bem exuberante aí para o Banco do Brasil. Olhando para o setor financeiro, tá? O que eu acho que o setor financeiro, como que eu acho que o setor financeiro vai performar? Eu vou utilizar aqui a Itaúsa, que é um caranguejo, como cobaia. Tá? Eu acho que nós estamos aqui entre esse gráfico, pessoal, tem o contexto aqui 2008 para frente, tá? E essa bolinha amarela aqui é 2010, 2011, um pico que a gente fez ali. O preto é o Ibovespa e o candle vermelho e verde aqui é a Itaúsa. O setor financeiro pode ser protagonizado pelo Itaú, pelo Itaúsa. Eu acho que o setor financeiro vai ficar dessa maneira aqui, ó, tá? Enquanto o Ibovespa via commodities cede ou lateraliza, o setor financeiro lateraliza ou sobe. Tá, o oposto, fazendo uma boca de jacaré aqui entre os dois, tá? Então nós estamos vivendo isso já, muito próximo, tá? Onde o setor financeiro é resiliente e sobe um pouquinho, protagonizado por Itaú e Banco do Brasil, ainda não Bradesco e Santander. Itaúsa naquele lenga-lenga, mas ainda também aponta mais para cima, enquanto o Ibovespa em preto já começa a ceder com um leve viés para baixo. Então, para o setor financeiro, Gabriel, eu estou otimista, porque aqui no Brasil a dinâmica é muito boa para o investidor em relação aos bancos. Para os clientes é outra história, mas aqui o mercado é consolidado, então é interessante. Consolidação que a gente deve ver na gringa acontecer esse ano. 10 horas e 49 minutos. Ô Caio, vou pedir para você dar uma passada nos índices americanos. Depois da abertura às 10h30, a gente trouxe que no Abre, os índices americanos abriram em alta. Como que tá a situação nesse momento dos índices por lá, Caio?
Vamos lá, Medina, começando então pelo índice Nasdaq, avançando 0,86% lá a bolsa a 11.900 pontos. Vamos então passar por outras bolsas aqui americanas também. Nesse momento o S&P 500 avançando 0,17%, 4.078 pontos. Dow Jones avançando 0,12%, deu uma arrefecida, viés de alta, 33.566 pontos. Ô Gui, essa abertura do mercado lá nos Estados Unidos, né, e depois essa consolidação desse cenário, tá dentro do que você esperava pro dia? Depois eu vou pedir a análise do Bruno, que comentou muito sobre como os balanços estão guiando a visão do mercado do investidor americano nesses dias, Gui. Boa, e eu acho que são um reflexo dos balanços, tem também essa antecipação do sentimento do PCI. Lá não é muito forte, né? O sentimento como era aqui de um arrefecimento. Então aqui o IPCA 15, o desenho era mais óbvio. Minha última atualização foi há uns 10, 15 dias. A gente falou com algumas pessoas que moram lá nos Estados Unidos e lá tá feio. O preço de gasolina, principalmente, começou a ficar mais caro e isso pode refletir um pouco na consolidação dos dados da inflação americana. Mas para a abertura, tá melhor desenhada lá do que aqui, né, que está muito volátil. A gente está vendo aí um índice querendo trazer um rompimento das mínimas. Inclusive, Gui, chegaram perguntas assim, se você muda aquela expectativa que estava na abertura do mercado futuro. Indifut está caindo 0,93% agora, 104.570 pontos. O que os futuros estão mostrando? Até o 104,04 é que nem o dólar, né, Medina? Se for buscar o 5,082, 5,087, o dólar está positivo, a gente vai vender e vai ganhar dinheiro, né, com o dólar no movimento positivo. O índice, por mais que possa buscar o 104,040, a gente está no range de preço de compra. Eu estou na ponta compradora do índice aí, contra muitos no chat, e estou mirando a máxima do dia, tá? Miro lá o 105,600, 105,800 para o dia. Não estou fazendo trade curto, estou querendo aí encerrar até o final do dia preço de abertura e preço da máxima do índice. Tá certo. O Ibovespa, 0,19% de recuo, 103.025 pontos agora. A gente segue trazendo aqui os pedidos dos ouvintes, tanto pro Bruno Mazzoni quanto pro Guilherme Cunha. Caio, pessoal no WhatsApp também, vamos chamar o pessoal que tá participando no WhatsApp. Qual que é o ativo que a galera quer acompanhar a análise tanto do Gui quanto do Bruno? Vamos lá então, Medina, estão pedindo agora os papéis de B3 aqui, fazer uma análise gráfica e também comentários ali do Mazzoni e do Guilherme Cunha. E aí, Brunão, como que você observa a B3? Que entra também no setor financeiro que você falou um pouquinho antes, né? Sim. A única diferença... Eu tenho B3 para longo prazo, assim como Itaúsa, então sócio torcedor aqui da B3. A única diferença da B3 para um Itaú da vida, por exemplo, são os múltiplos. Então a B3 aceita, vamos dizer assim, menos desaforo, porque ela tem um múltiplo um pouquinho mais azedo, um pouco mais cara, né? Se você colocar ali preço-lucro, aquelas métricas para uma empresa que teve um boom muito importante de 2020 para cá, pessoal. A B3 foi muito bem, né? Hoje, se não me engano, o resultado dela anual está na casa dos 4 bi e o pré-pandemia foi para 2. Olhando para 2023, o faturamento da B3, e eu não sou tão competente assim para falar o quanto que a Nelway, que é uma empresa de dados que ela adquiriu recentemente, vai impactar positivamente nos próximos anos e nesse ano aqui, eu acho que a receita é menor esse ano para a B3, porque ela tem um CDI aqui gigantesco, roubando fluxo, a gente vê isso no fluxo dos fundos, e na gringa também começa a ter CDI. Tá? Então ela tem 2 competidores agora, as bolsas, de maneira geral, têm bons competidores esse ano. Eu não comprei nos 10,47, se não me engano o Gui comprou. Tá? Era um suporte, era um ponto importante, 11,48 primeiro alvo, 12,41 segundo alvo, pessoal, para abril, comecinho de maio, aos otimistas somente, e é o alvo mais interessante para esse semestre, né, para esse segundo tri e primeiro semestre, 13,73, 13,89. Eu que cadastrei as minhas ordens de longo prazo, né? Acabei comprando, sempre compro todo mês, mas tecnicamente ordem limitada só com um dígito, tá? Então começa nos 9,47 e o principal aqui é o 8,26. Então, dentro do ano, expectativa de curtíssimo prazo, 12,41 no mínimo. Agora, até 2023 a gente pode ver, infelizmente, aí para quem é trader, né? E felizmente para quem é investidor, a B3 valendo um dígito só. Essa seria a minha expectativa. Você comprou em qual patamar, Gui? Nossa, foi perfeito essa, hein? Nós estávamos aí no patamar de 10,50, miramos 7% de alta, fizemos parcial, o mercado voltou, recompramos ela e fechou em 9% de alta, perto dos 11,48.
Eu espero queda de novo para poder buscar os 13. Eu vejo que ano, né? Aí não um curto prazo de tempo, mas o ano eu vejo que possa aí buscar esses R$13. B3 ela teve uma queda extremamente excessiva com a movimentação da notícia da nova bolsa e também isso refletiu no ano passado um pouco perto da Copa do Mundo. Teve dois cenários aí de noticiários em B3 que ela teve uma queda e a falta de liquidez foi deixando o B3 nesse limbo e nessa lateralização aí. Eu vejo os R$13 como um objetivo para o ano e aí se voltar nos 10,47 a depender de como ele voltar, pode ser uma oportunidade boa sim. Perfeito. Bom, mais cedo, né, o Gui, até o pessoal tava te perguntando, era a CEMIG, o Daniel Neri tava falando que CEMIG não para, é lua. Foi o comentário dele. Vou até pegar como que tá a situação de CEMIG nesse momento, depois da abertura. Tá recuando, 1,20%, R$12,33. É que chegou a atingir 12,59 na hora que abriu, né? Fechou ontem em 12,48, atingiu 12,59 e agora tá devolvendo, tá perto das mínimas. Você tem acompanhado o papel, o Gui, os papéis preferenciais de CEMIG? CEMIG aqui pra mim tá R$19, certo? Aqui pra mim tá 12, hein? Será que tá errado aqui? CEMIG 4? Tá, então pega aí. Tá. Eu que fui aqui, viu? Você me perdoa. CEMIG 4, tava na CEMIG 3. Até que tem uma liquidez menor. CEMIG 3, CEMIG 4, bora lá, eita, já foi lá rumar para as suas máximas das 52 semanas. É um papel que tem um consolidado muito forte nos últimos 12 meses e traz um dado fundamento muito bom, né, que justifica toda essa alta. Mas eu vejo que precificou. Eu acho que tá na hora de não pegar emoção aí no papel, ele pode corrigir, tá desenhado aí agora no gráfico do Bruno. Eu vejo que esse estudo de fluxo salva muita gente, né? Quando sobe, sobe quanto, quando cai, cai quanto. Teve essa alta muito expressiva e agora uma correção é natural e saudável para a companhia. Não sou comprador de CEMIG nesse patamar de preço. Fechou o ano de 2022 um pouco melhor do que o ano de 2021. Repito, fundamentalistamente dizendo, tá perfeito, tá muito bem desenhado, mas o gráfico sugere aí pelo menos R$1 de queda pro ativo de um formato natural para gerar oportunidades de compra e aí sim romper esses R$12 e ser alta infinita. Tá certo. Ô Bruno, traz sua análise também do gráfico de CEMIG, o pessoal tá comentando muito aqui também. Tá, perfeito com o Gui. Eu não tenho um comentário mais forte, deixa eu achar mais um pontinho aqui para quem curte um pouco mais de emoção. Eu acredito que a CEMIG deva ceder pelo menos até os 11,61. É natural depois de um período de expansão. CEMIG batendo o Ibovespa de longe, tá? Na expectativa bem positiva aí de alguns desinvestimentos e aprimoramentos também da CEMIG. Ela que pode fazer ao longo desse ano aqui mais um desinvestimento importante que deve gerar valor nela e na Taesa. Seria na Taesa esse desinvestimento também. Então a CEMIG vai muito bem. Tem uma boa toada. A sua irmã de saneamento básico lá em Minas também vai bem, a Copasa. Então me parece que é um trade Zema aí, né? Um trade regional que impulsionou também a CEMIG. No momento, tecnicamente, 12,65, caso vá, é momento que eu vejo mais de venda, tá? Ou de realização de lucro. Se tiver liquidez nas opções, venda de call, compra de put, se você quiser comprar proteção para sua posição de longo prazo. Tá, e a queda pelo menos até os 11,61. O mais provável é que venha aqui para os 11,21, 11,10, 10,99. Como o Gui falou lá, estudando o fluxo, seria ali o mais interessante. Já vou liberar o Bruno Mazzoni aqui com a gente às 10 horas e 58 minutos. Mas eu tô vendo aqui, o Caio, no painel Mover Pro, destaque o Brent agora há pouco, o Brent Futuro, renovou a mínima do dia. A mínima, quando o painel Mover Pro indicou, estava em $79,24, caindo 1,89%. Como está a situação de momento para o futuro do Brent? Piorou ainda mais, Medina, nesse sentido, né? Caindo agora 2,01%, $79,15. Tava 24, você comentou, né? Agora já tá no 15. Renovou a mínima. 79,08 centavos nesse momento, Medina. Pois é, e com esse dado, Bruno, agradeço a sua participação aqui com a gente. Amanhã, Léo Levati estará de volta aqui de manhã contigo para essa cobertura de abertura de pregão, mas deixa espaço também pro seu destaque final. De olho nesse Brent renovando mínima também no dia durante o pregão, hein?
Boa. Vou aproveitar então o Brent para compartilhar o gráfico dele. Pessoal, acho, e eu continuo com a tese, que é a melhor oportunidade para você aí olhar com carinho para PetroRio, para 3R, para Petro Recôncavo, para Enalta também, que é mais caranguejo, mas também pode ser uma boa. É esse Brent chegar aos 75, 76, 77 dólares aqui. Tá quase. Estamos nos 79. Tem mais 3 dólares por aí. Eu esperaria o Brent ceder mais um pouquinho, não muito, mas mais um pouquinho. E aí olhar de novo. Acho que maio vai ser um mês importante e bom para o setor de óleo e gás, petróleo no radar, então, para maio. Medina. Perfeito, Brunão. Obrigado, viu, pela sua participação. Um grande abraço a você e até uma próxima, hein? Valeu, até uma próxima aqui de manhã. Valeu, bom dia. Valeu. Boa, obrigado, Bruno Mazzoni. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.